no sacerdócio, Padre Jorge. O Evangelho termina dizendo: quem nele não crê é condenado, mas quem nele crê já está salvo. Nós acreditamos em Jesus, né? Eu acredito que sim. Nossa profissão de fé nos leva a dizer, a dar essa credibilidade a Jesus. Quem não acreditou no Filho unigênito de Deus ainda tem tempo de se converter. O tempo em que nós começamos o tempo quaresmal, que é aquele tempo em que nós nos recolhemos para manifestar esse amor a Jesus, começamos com esse convite que Jesus nos faz, né? Convertei-vos, acredite na minha palavra, acredite no meu Evangelho. E nós hoje estamos celebrando essa grande festa da igreja, terminamos o tempo pascal, estamos num tempo, né, da nossa quaresma penitencial, nesse tempo de recolhimento, um tempo muito propício para a gente vir a este último versículo do Evangelho de São João e meditar lá dentro de nós, lá no fundo do nosso coração. Até quando eu posso ainda me converter? Qual o tempo que eu tenho na vida para começar a manifestar este grande amor à palavra de Jesus, que nesse tempo da quarentena e nesse tempo de junho, nós estamos refletindo este amor ao coração de Jesus. Muito bem, quando nós queremos fazer uma análise da nossa experiência religiosa, queridos irmãos e irmãs, nós temos que olhar lá no fundo do nosso coração, lá dentro de nós. E aí nós sentimos uma sensação de um abismo muito, muito grande, um abismo muito fundo, uma profundidade infinita. Temos tanta coisa para experimentar nesta vida, para buscar esta conversão. Então, essa profundeza inatingível do nosso ser, aí se refere à palavra de Deus. Deus significa isto, a profundeza última da nossa vida, a fonte do nosso ser. Quando nós começamos a nossa saudação, nós dizemos Deus Pai, em nome do Pai. Pai é aquele que gera, aquele que cria. Então Deus significa isso para nós, essa profundeza íntima da nossa vida. Viemos lá desse abismo profundo, onde Deus está e nos gera, a fonte do nosso ser, a meta de todos os nossos esforços. Então, este fundo íntimo do nosso ser manifesta-se na abertura do nosso eu para o tu, que é Deus. Eu para Deus, Deus para mim. E foi assim que Jesus se manifesta como Filho unigênito. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu estou em Deus, eu e tu, Deus está em mim. Então é assim que nós manifestamos esse desejo de conhecer Deus na nossa vida. E esse tempo é bom para a gente manifestar, entrar nessa profundeza, nesse abismo da nossa vida. E corrigir tantas coisas que nos afastam desse conhecimento de Deus. Fazer essa retrospectiva do amor. Então vemos assim, impressa em nossa vida, a realidade profunda da grandiosa, da grandeza de Deus, essa profundeza grandiosa de Deus, um Deus que é cristão, um Deus que está em Cristo, seu Filho, a Trindade. Então, isto é mistério de um Deus que é comunidade, que é comunhão de vida. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esta é a grande festa de hoje que nós estamos celebrando, o domingo da Santíssima Trindade.
o fim do homem, o nosso fim, será a comunhão com Deus, a comunhão com a Santíssima Trindade. Por isso que eu disse, no momento em que a gente estava começando o nosso ato penitencial, que nós tenhamos esse desejo de um dia estar em comunhão na eternidade com a Santíssima Trindade. Mas é preciso manifestar e querer viver intensamente o versículo 18 do Evangelho de São João, quando nós precisamos buscar a salvação acreditando no Filho unigênito de Deus, para não perdermos a nossa vida, não sermos condenados. A primeira leitura que nós ouvimos na Santa Missa diz que o próprio Deus vem ao homem manifestar-se a ele como Senhor, mas cheio de bondade, cheio de misericórdia, rico em graça e rico em fidelidade. Então, eu acredito que esse é o melhor caminho que nós podemos também aceitar esse encontro com Deus, sermos fiéis à nossa fé, sermos ricos quando aceitamos a graça de Deus, quando somos misericordiosos com os nossos irmãos, sobretudo com a nossa família. Hoje a gente percebe que falta muita misericórdia dentro de casa, entre os casais, entre os filhos, entre os idosos, sobretudo. E no Evangelho de São João diz que na exuberância deste amor pelo mundo, manifestar-se o dom no Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, o Filho único, Deus o enviou para salvar o mundo. Então, o Pai envia o Filho com uma razão de ser, como homem para experimentar a nossa vida e como Deus para salvar todas as vidas, todos nós, filhos e filhas de Deus. E São Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, Paulo diz que Deus, do amor e da paz, derrama sobre os homens, na graça de Cristo, na sua graça em Cristo, e os chama à conversão para viver com Ele no Espírito Santo. Olha a grandeza deste dia. O Pai nos cria, envia para nós o seu Filho, para permanecer conosco, nos ensinar a convivência com o Pai, acreditando nos seus ensinamentos, para depois fazer essa comunhão, como Paulo fala, né, com o Espírito Santo. Então esta é a comunidade cristã, a comunidade da Trindade, é verdadeiramente um mistério, é um mistério. Às vezes nós queremos descobrir Deus em nossa vida, mas não podemos separar este mistério. É a realidade que supera absolutamente toda a nossa compreensão humana. Tudo nós compreendemos, tudo nós aprendemos, tudo nós sabemos, mas esta compreensão desse mistério da Trindade supera a nossa inteligência. É preciso experimentar, viver esta comunhão com Deus. Então, há um só Deus em três pessoas, um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos criaturas que temos a capacidade, queridos irmãos, de conhecer, de amar, de gerar. É isso? Todos nós temos esses dons que o Espírito Santo nos concedeu. Isso só é possível porque Deus é amor. Tudo que nós fazemos, tudo que nós conhecemos, tudo que nós amamos, que nós geramos, tem que ser regrado no amor. Isso é Deus. Deus é amor. O mistério de Deus não é um mistério de solidão, é um mistério que envolve tudo isso, a convivência, a criatividade, o conhecimento, o amor e dar e receber também, porque isso nós somos todos iguais. É nisso que nós nos conhecemos, somos como somos. O Espírito Santo nos concede esta graça de sermos como somos, como diz Paulo, na diversidade dos dons, somos um só. Mas assim mesmo, temos que estar sempre buscando a Deus, em nossa vida cotidiana, nos nossos momentos, nas alegrias, nas dificuldades, nas tristezas, às vezes uma vida muito sombria. Esse tempo, por exemplo, muitos de nós estamos vivendo dias sombrios,
muitas vezes sem esperança, desanimados, às vezes momentos trágicos, ou momentos mais complicados da nossa vida, né? Temos tantas coisas para resolver e estamos aí impedidos, mas é o momento de ir ao encontro de um Deus que nos ajuda, que tudo pode, que nós devemos cuidar de 1000 coisas, né, que nos pressionam de toda parte. Essa é a nossa vida, somos assim, mas a luz de Deus é o amor, e o amor tudo supera, o amor tudo suporta, como diz a palavra de Deus. Devemos voltarmos então para esta luz, se não nos quisermos desviar do verdadeiro fim de nossa vida, da nossa existência. Quando Jesus ressuscita, na sua gloriosa ressurreição, ele diz: eu sou a paz, eu sou a luz do mundo. É preciso ir e não deixar apagar essa luz, se nós quisermos viver verdadeiramente essa existência divina, esse encontro com a comunidade Trindade. Então gostaríamos de poder dizer sempre assim: aqui está Deus, Deus é assim, mas isso é impossível. É impossível porque nossa capacidade não consegue desmembrar esse mistério. O próprio Deus sai das estampas, dos quadros, das imagens, para se manifestar em nós. Eu sempre às vezes falo, nós sempre queremos estar diante de um Jesus brilhante, né, no ostensório, nos extasia, nos leva àquela contemplação, como lá os discípulos na montanha da transfiguração. Jesus, o Senhor está tão lindo, mas Deus sai desta beleza, das imagens, do seu próprio momento, que nos engrandece, para estar bem lá dentro daqueles que precisam. E Ele vai dizer: aqui estou, aqui eu estou. Ele esconde-se nos pequeninos da terra, e Ele diz: buscai-me aqui. Por isso temos que ser misericordiosos, temos que ter essa capacidade de conhecer, de amar e de gerar nos nossos irmãos essa beleza de Deus. Buscai-me aqui, aonde? Nos pequeninos, nos pobres. Então, quem quer viver com Deus, queridos irmãos, não se encontra diante de uma conclusão, não. Nós temos que estar sempre diante de um início, como um novo dia. Esse é o momento do início da vida de Jesus após a ressurreição. Um novo tempo, um novo dia, né? Uma nova etapa. Então, o grande santo Agostinho, ele diz nas suas escrituras: Deus é tão inexorível que quando encontrado, ainda falta tudo para nós encontrarmos com Ele. Então, isso significa que todo o nosso conhecimento, todo o nosso dinamismo, toda a nossa criatividade encontra-se em Deus. Então, nele, um horizonte sem limites, portanto, um total futuro. É a Ele que nós vamos. O nosso futuro está em Deus. O nosso caminho é direcionado à comunidade de Deus. Então, em tudo isso, mesmo Deus que nós acreditamos, é esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, que você possa, nesse dia da Santíssima Trindade, fazer esse reconhecimento de um Deus uno e trino na sua vida. Quando você rezar bem a oração que o Senhor nos ensinou, reze contemplando. Primeira coisa que Jesus pediu que nós fizéssemos: chama Deus de Pai. E assim nós vamos conhecer quem somos nós, aonde está nosso lugar neste mundo. Somos filhos de Deus, viemos deste amor de Deus que veio em Jesus Cristo nos ensinar a amar o próprio Pai, a nos tornarmos seus irmãos. Jesus prometeu o Espírito Santo para nos reunir e nos santificar. Então, que você possa ter um belo dia da Trindade Santa em sua família. Reze sempre. Busque Deus na profundidade do seu coração. Busque Deus nos momentos mais difíceis e agradeça a Deus nos seus momentos mais alegres. A esse Pai que nos criou, a esse Filho que nos salva e nos salvou, e esse Espírito Santo que nos une por seu amor. Amém? Louvado seja nosso Senhor
Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as